Você já se sentiu como um fantoche, movido por cordas invisíveis, reagindo ao mundo em vez de viver nele? E se eu te dissesse que a maior prisão não são as circunstâncias, mas a forma como você enxerga a si mesmo? Prepare-se para desvendar a verdade por trás da sua raiva, da sua ansiedade e da sua busca incessante por controle. A liberdade não está lá fora, esperando por você. Ela está escondida onde você menos espera, dentro de você. Introdução: a luta inesperada pela liberdade. Você acorda e o mundo parece conspirar contra você. O alarme toca antes, o café esfria, o trânsito infernal. Cada pequeno contratempo se transforma em um ataque pessoal e você se sente uma vítima de um roteiro mal escrito. É como se o universo estivesse jogando xadrez, mas sempre movendo as peças para te derrubar. Você bufa, reclama, se sente impotente, esperando que, magicamente, tudo se encaixe. Mas e se essa sensação de impotência, que você carrega como uma cruz, for a maior mentira que já te contaram? E se a sua maior força não esteja em controlar o mundo, mas em escolher a sua liberdade? Essa é a grande promessa de uma sabedoria milenar que, combinada com os segredos da sua própria alma, pode mudar a sua vida para sempre. A maioria das pessoas vive numa ilusão perigosa, a de que o mundo precisa se alinhar às suas expectativas para que elas sejam felizes. Somos bombardeados por uma cultura de tudo vai dar certo, só o pensamento positivo importa, manifeste seus sonhos. Mas e se a vida não for um conto de fadas, e sim uma guerra que você precisa vencer todos os dias? A verdade nua e crua é que os estoicos já sabiam, há mais de 2000 anos, que a vida é indomável, caótica, injusta e, muitas vezes, brutalmente aleatória. E não tem curso de produtividade, ritual ou pensamento positivo que vá mudar isso. A grande sacada do estoicismo é que a vida não é um roteiro pré-escrito para o seu bem-estar. Ninguém te prometeu um final feliz. E sim, coisas ruins vão acontecer. Perder o emprego, ser traído, falhar feio, tudo isso faz parte do pacote básico da existência humana. Não é azar, é a vida. A dor é inevitável, mas o sofrimento, esse sim, é uma escolha. E quando você entende isso, tudo muda. Aceitar essa realidade não é ser conformista, é ser livre. Porque enquanto você estiver preso à ilusão de que o mundo precisa ser gentil com você, vai viver frustrado, ansioso e irritado com tudo. O mundo vai te dar patadas, vai te testar, e o jogo só muda quando você para de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a perguntar o que eu posso fazer com isso agora. Como o filósofo Sêneca já dizia, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. A solução não é mudar o mundo, é mudar a si mesmo. Mas e se eu te dissesse que a sua maior luta não é contra o mundo, mas contra a sua própria mente, que insiste em lutar contra o incontrolável? Esse é o seu primeiro nó cego. A crença de que você pode controlar tudo, quando, na verdade, o poder está em aceitar o que não pode ser mudado. E falando em mudar a si mesmo, o segundo pilar do estoicismo, e talvez o mais difícil, é separar o que está sob o seu controle e o que não está. Parece simples, mas é aqui que 90% dos surtos da humanidade começam. A gente vive num loop de tentativa desesperada de manipular o incontrolável, o clima, a opinião dos outros, o trânsito, a sorte, o algoritmo do Instagram, o humor do seu chefe. A gente gasta uma energia colossal em coisas que estão completamente fora do nosso alcance. E depois nos perguntamos por que estamos tão ansiosos e exaustos. O filósofo Epicteto, que era a personificação da paciência zero para drama alheio, já mandava a real. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Ponto. Acabou. Não tem rodapé com exceção, não tem cláusula de contrato. E sabe o que está sob seu controle? Pouca coisa, na verdade. Seus pensamentos, suas ações, suas reações. O resto, azar. Aceita e anda.
Um estoico de verdade é um mestre da adaptação. Ele não surta quando a realidade foge do script, ele muda o script dele mesmo. Ele sabe que reclamar de algo que não se pode mudar é como bater a cabeça na parede esperando que a parede sinta dor. Quem sai com o galo na testa é você. Então, da próxima vez que algo der errado, responda com a pergunta: isso depende de mim? Se sim, meta a mão na massa. Se não, siga o baile. Você não controla a fila do banco, mas controla a sua paciência. Você não controla o que o babaca falou, mas controla como responde. Você não controla a tempestade, mas controla se vai ficar molhado reclamando no Twitter ou se vai pegar um guarda-chuva. A paz não vem do mundo se ajustando ao seu ego, vem de você parar de lutar contra a realidade e começar a usar o que ela te dá. Aceitação não é rendição, é estratégia. E saber onde você tem poder e onde não tem é o que te transforma em um ser humano perigoso. Porque enquanto todo mundo está tentando mudar o vento, você está ajustando a vela. Mas e se eu te dissesse que controlar a sua reação é apenas metade da batalha? E se a sua raiva mais profunda não vier do mundo, mas de algo que você escondeu dentro de você? É aqui que a sabedoria estoica encontra a profundidade da psicologia de Carl Jung. O estoico diz: controle sua raiva. Jung nos pergunta: por que você está tão bravo? E essa pergunta faz toda a diferença. Esse é o seu segundo nó cego, a ilusão de que a raiva é sempre externa, quando muitas vezes ela é um espelho do que você reprime em si mesmo. Para que essa jornada comece, eu preciso que você faça algo simples, mas poderoso. Curta este vídeo agora. Comente "Eu aceito" se você está pronto para abraçar essa verdade. E, por favor, inscreva-se no canal para construirmos juntos essa comunidade de gente que para de chorar e começa a agir. Sua presença aqui é o que me mostra que estamos no caminho certo. Continuando a nossa jornada, acabamos de entender a importância vital do estoicismo na gestão do mundo exterior, no controle da nossa reação aos eventos caóticos da vida. Mas, como te falei, essa é apenas metade da batalha. A outra metade, a mais sombria e talvez mais importante, está dentro de você. É a luta interna, a guerra que sua alma trava todos os dias e que, na maioria das vezes, você nem sabe que existe. É aqui que a sabedoria de Carl Jung, o gênio que mergulhou nas profundezas do inconsciente, entra em cena. Jung nos convida a ir além da superfície, a não apenas controlar a raiva, mas a entender a sua origem. Ele nos pergunta: por que essa raiva é tão intensa? O que nela te incomoda tanto? E a resposta, ao invés de estar no seu colega, no seu chefe ou no trânsito, estaria em você, na sua sombra. A sombra é a parte de você que você nega, esconde e da qual se envergonha. É tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos: a preguiça, a inveja, o medo, a luxúria, o desejo de ser reconhecido. É o monstro que vive no porão do nosso inconsciente. Imagine, por exemplo, que você se orgulha de ser uma pessoa altruísta e humilde. Você sempre ajuda os outros, evita confrontos e detesta quem parece arrogante ou egoísta. Mas, de repente, você se pega sentindo uma raiva desproporcional de um colega que recebe uma promoção por ser mais ambicioso e direto. A raiva que você sente não é sobre o que ele fez, mas sobre a dor de ver nele uma parte de você que você proíbe de existir. Sua sombra, a ambição que você esconde, está sendo projetada naquele colega. É como se o seu inconsciente estivesse gritando: eu também quero isso, eu também tenho essa ambição. Mas a sua consciência, o seu ego, rejeita essa ideia. A raiva é a dor dessa repressão. O nó cego aqui é: a raiva que você sente não é sobre o mundo, mas sobre a sua mente te proibir de ser quem você realmente quer ser. A paz para Jung não viria só de controlar a raiva, mas de ter a coragem de olhar para o espelho e dizer: eu também quero isso, eu também tenho essa ambição, eu também sinto inveja às vezes, e tudo bem. Ele dizia:
Não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. É um convite para descer até o porão da sua alma, acender a luz e fazer as pazes com o que você encontra lá. Porque somente quando você integra a sua sombra, ela perde o poder de te controlar. Mas a sombra é apenas uma parte do quebra-cabeça. E se eu te dissesse que a sua busca por aceitação externa está te impedindo de encontrar a verdadeira paz? Esse é o seu próximo nó cego, a ilusão da persona. A tão sonhada paz de espírito, ela não se compra na Amazon, nem vende uma vida perfeita. Os estoicos entendiam que a paz não é ausência de problemas, é a ausência de perturbação interna diante dos problemas. Mas Jung nos alertaria para uma outra ilusão de paz, uma paz superficial e perigosa, aquela que vem de viver preso a uma persona, uma máscara social que você usa para agradar os outros. Pense na história de Maria. Ela é a pessoa que vive para agradar todo mundo. Ela trabalha demais para ser a funcionária ideal, sorri para todos para ser a amiga perfeita e sempre concorda com o marido para não ter conflitos. Aparentemente, ela vive em paz, mas por dentro ela sente um vazio imenso, uma ansiedade que a consome. A paz dela é uma mentira. A ansiedade que ela sente é o grito de guerra da sua alma, do seu verdadeiro eu, sufocado pela máscara que ela criou para se proteger. A persona de Maria não é quem ela é, mas sim quem ela acha que precisa ser. E o custo de manter essa máscara é a sua essência, a sua autenticidade. O nó cego é: a paz que Maria busca não está em agradar os outros, mas em encontrar a coragem de ser ela mesma, com todas as suas falhas e imperfeições. O processo de individuação de Jung é exatamente isso, a jornada para se libertar da máscara, fazer as pazes com as imperfeições e se tornar uma pessoa completa, mesmo que isso signifique desagradar algumas pessoas no caminho. A verdadeira paz vem de dentro, quando você para de lutar para ser quem não é. Essa jornada de individuação é a luta interna, é a busca para se tornar inteiro e não perfeito. Ela não é fácil nem confortável. É um caminho de desconstrução, de olhar para sua sombra sem medo, de aceitar suas vulnerabilidades e de abraçar a sua totalidade. É a coragem de ser quem você realmente é, sem máscaras, sem desculpas. E essa é a única paz que realmente importa. Você já deve ter percebido que a jornada para a liberdade não é sobre se tornar uma pessoa perfeita, mas sobre se tornar uma pessoa inteira. Para Carl Jung, essa é a essência do processo de individuação, a jornada psicológica de se tornar um indivíduo, distinto e indivisível, uma unidade. É o ato de se libertar das máscaras sociais, a persona, e de integrar as partes negadas de nós mesmos, a sombra, para finalmente abraçar nossa totalidade. O mundo exterior, com suas pressões de expectativas, nos ensina a ser um personagem, um eu socialmente aceitável. Mas o processo de individuação é a rebelião contra isso. É a busca pela autenticidade, a busca por uma vida que faça sentido para você, não para os outros. Imagine sua alma como uma casa com muitos cômodos. Alguns são iluminados e bem arrumados, sua persona. Outros são escuros, empoeirados e cheios de coisas que você não quer olhar, sua sombra. A maioria de nós passa a vida inteira apenas na sala de estar, ignorando o resto da casa. A individuação é o ato de ter a coragem de pegar uma lanterna, descer até o porão, enfrentar o que está lá e, no processo, descobrir novas salas, novos potenciais. É a coragem de admitir que você é mais do que a sua máscara, mais do que os seus medos e que a sua história de vida, com todas as suas falhas, faz parte de quem você é. A individuação é um processo de autoconhecimento brutalmente honesto. Ela nos força a confrontar as nossas próprias contradições. É a humildade de entender que não somos perfeitos e a força de aceitar essa verdade. Não é sobre ser santo, mas sobre ser humano. A liberdade, nesse contexto, não é a ausência de dor ou de falhas, mas a capacidade de se levantar depois de cair, de se perdoar depois de errar.
É a paz que vem de saber que você está em constante evolução, que sua história não está escrita e que você tem a força para aceitar e integrar cada capítulo. A individuação nos prepara para a liberdade total, mas para isso precisamos enfrentar o passado. Esse é o seu próximo nocebo, a dificuldade de integrar o que já foi. A liberdade que buscamos não está apenas no futuro, ela está em como lidamos com o nosso passado. Para a maioria de nós, a história de nossas vidas é como um álbum de fotos com algumas páginas rasgadas. Nós evitamos as memórias dolorosas, os erros que cometemos, as oportunidades que perdemos. O arrependimento, a culpa e a vergonha se tornam fantasmas que nos assombram, nos impedindo de viver plenamente o presente. E esse é o seu nó cego mais perigoso, a crença de que o passado te define e que você precisa ser perfeito para ser digno de paz. O estoicismo nos dá uma base sólida para começar a resolver isso. Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar o que já aconteceu. O passado, assim como o clima ou a opinião dos outros, está fora do nosso controle. Sêneca diria: não é o que nos acontece que nos afeta, mas a nossa reação a isso. A dor do arrependimento não é o erro em si, mas a nossa insistência em revivê-lo, em nos autoflagelar por algo que não pode ser desfeito. A lição estoica é simples, mas poderosa. Aceite o que foi feito. Mas a psicologia de Jung nos leva um passo adiante. Para Jung, não é suficiente apenas aceitar o erro que você cometeu. É preciso aceitar o eu que cometeu o erro. É olhar para sua sombra, a parte de você que foi capaz de agir daquela forma, e entendê-la, em vez de rejeitá-la. É um ato de auto-perdão profundo, que não significa esquecer, mas sim integrar o erro como parte da sua história. A libertação vem quando você perdoa a si mesmo por não ter sido perfeito e entende que o erro foi uma parte necessária do seu crescimento. A verdadeira liberdade está em abraçar suas imperfeições e aprender com elas. Não perdoamos para o outro, perdoamos para nós mesmos, para podermos seguir em frente, para podermos ser inteiros. Para a maioria das pessoas, só de pensar na morte já dá pânico. É o grande tabu, o tema que evitamos a todo custo. Mas para os estoicos era um lembrete diário de como viver. Eles chamavam isso de memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. A morte, na visão estoica, não é algo a ser temido, mas a professora mais dura e honesta que existe. Ela é o antídoto definitivo contra a procrastinação, a frescura e a vida no piloto automático. Porque quando você aceita de verdade que sua passagem por aqui é limitada, você para de desperdiçar tempo com bobagens. Você para de adiar a vida, de esperar o momento certo. A morte vira uma bússola que te lembra de valorizar o tempo, os momentos e até os problemas. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em seu diário: você pode deixar a vida agora, a qualquer momento. Deixe que isso determine o que você pensa, diz e faz. O estoicismo não te manda viver como se fosse morrer amanhã num apocalipse zumbi, mas te obriga a olhar no espelho e perguntar: eu estou vivendo com intenção ou só sobrevivendo no piloto automático? Imagine-se no seu último dia olhando para trás. O que você gostaria de ter feito? A resposta para essa pergunta é a sua bússola para hoje. O medo da morte, na verdade, esconde o medo de não viver. O medo não é do fim, é da vida que não foi vivida, das palavras que não foram ditas, das paixões que não foram exploradas. A aceitação da mortalidade, combinada com a busca por autenticidade de Jung, nos dá a coragem de ser quem somos, sem máscaras. Por que se importar tanto com a opinião dos outros se, no final, o que importa é a sua própria consciência, a sua própria integridade? Memento mori é a ferramenta que nos liberta da futilidade, da busca por validação externa e do medo de sermos quem somos. É o convite para viver com urgência, com presença e com a certeza de que a única coisa que realmente controlamos é a forma como escolhemos viver cada momento.
Nesta jornada, nós exploramos dois universos aparentemente opostos, mas profundamente complementares. De um lado, a solidez e a lógica do estoicismo, nos ensinando a construir um escudo da razão contra as tempestades do mundo exterior. Do outro, a profundidade e a intimidade da psicologia junguiana, nos convidando a mergulhar na nossa alma para enfrentar as tempestades internas. A grande questão agora é: como unir essas duas forças? Como a frieza da razão e a profundidade da alma podem coexistir para nos dar a liberdade completa? A resposta está na sincronia. O estoicismo nos dá a estrutura para agir no mundo. Ele nos ensina a não sermos reféns de emoções reativas, a focar no que podemos controlar e a aceitar o que não podemos. Imagine que a sua vida é um navio. A filosofia estoica é o seu leme, a sua bússola. Ela te dá a direção, a força para ajustar as velas e a coragem para enfrentar o mar revolto. Você não pode controlar as ondas, mas pode controlar o seu navio. Essa é a base. Mas e a motivação, o propósito de sua viagem? É aqui que Jung entra. A psicologia junguiana é a força interna que move o navio. Ela nos convida a entender quem somos de verdade, por que estamos navegando, quais são os nossos verdadeiros anseios. Ela nos ajuda a fazer as pazes com a nossa sombra, a libertar o nosso eu autêntico da prisão da persona. A individuação é a jornada que nos mostra o que realmente importa, o que realmente nos completa. A união dessas duas filosofias é o que te torna um ser humano perigoso e livre. Você tem a força da razão para enfrentar o mundo e a profundidade da alma para entender a si mesmo. Você para de ser um fantoche e se torna o capitão do seu próprio navio, navegando com propósito, com coragem e com a certeza de que a verdadeira liberdade vem de dentro para fora. Mas, para isso, é preciso uma última peça no quebra-cabeça: a coragem de agir. Chegamos ao ponto crucial da nossa jornada. Depois de entender a ilusão de controle, enfrentar a sua sombra, se libertar da persona e usar a morte como bússola, o que resta? Resta a você, o ser humano integral, aquele que parou de lutar contra o que não pode mudar e começou a lutar por aquilo que importa. Aquele que não tem medo de sua escuridão porque já fez as pazes com ela. Aquele que não precisa de máscaras porque descobriu a beleza da sua autenticidade. O ser humano que, na síntese do estoicismo e da psicologia junguiana, se torna completo e não perfeito. Essa é a grande promessa do estoicismo, que a virtude é o único bem e que a paz de espírito vem de viver uma vida virtuosa. A virtude para os estoicos não é a santidade, mas a excelência de caráter, a sabedoria para distinguir o que é importante, a justiça para tratar os outros com dignidade, a coragem para enfrentar o medo e a temperança para controlar os excessos. A junção dessa busca pela virtude com a busca pela totalidade de Jung nos transforma. Não somos mais sacos de carne reativos, movidos por impulsos e medos. Somos seres humanos que escolhem, que decidem, que agem com intenção. A liberdade, no final das contas, não é um destino. É um processo contínuo de autoconhecimento e autodomínio. É a coragem de olhar para o espelho, ver suas falhas e dizer: eu aceito. É a força de enfrentar um dia ruim e pensar: eu posso lidar com isso. É a paz que vem de viver uma vida alinhada com os seus valores, não com as expectativas dos outros. O ser humano integral é aquele que não precisa de validação externa, porque já encontrou a sua própria paz interna. Depois de tudo o que falamos, é impossível continuar vivendo no piloto automático. A grande liberdade que buscamos começa com a decisão de viver com intenção. A maioria das pessoas passa a vida inteira sobrevivendo, reagindo aos eventos, deixando que o mundo decida por elas. O despertador toca, você levanta, vai para um trabalho que talvez não goste, volta para casa e se perde nas redes sociais ou na televisão. O dia se repete, a semana se repete, a vida passa. Essa não é uma vida vivida, é uma vida que está sendo gasta.
Viver com intenção, por outro lado, é um ato de rebelião. É a escolha de assumir o controle do que você pode controlar: suas ações, suas palavras, seus pensamentos. É a decisão de que, a partir de agora, cada momento, cada interação e cada tarefa terá um propósito. Você não vai mais esperar a felicidade, você vai construí-la. Você não vai mais esperar a mudança, você vai criá-la. O filósofo Søren Kierkegaard, embora não estoico, complementa essa ideia com a sua noção de salto de fé. O salto de fé é a coragem de agir sem a garantia de que tudo dará certo. É a coragem de se comprometer com uma vida autêntica, mesmo que isso signifique se desviar do caminho que a sociedade preparou para você. É a coragem de se individuar, de abraçar a sua sombra e de viver com a consciência da sua mortalidade. O salto de fé é a ação que transforma a filosofia em vida, a teoria em prática. A liberdade está na ação, na escolha, na decisão de ser o herói da sua própria história e não o coadjuvante que espera que o roteiro mude. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem ressoou em você. Você não está mais satisfeito com a vida no piloto automático. Você sente o chamado para algo maior, para algo mais profundo, para a liberdade inesperada. A liberdade que não é a ausência de problemas, mas a força para enfrentá-los. A liberdade que não é a perfeição, mas a totalidade de quem você é. A partir de hoje, você tem duas opções. A primeira é continuar vivendo como um fantoche, esperando que as cordas do mundo se alinhem para o seu bem-estar. Continuar se irritando com o que não pode mudar, fugindo de suas próprias sombras e usando máscaras para agradar a todos. Essa é a vida que a maioria das pessoas escolhe, e é uma vida de sofrimento desnecessário. A segunda opção é a de se tornar um ser humano integral. É a escolha de abraçar o estoicismo para construir um escudo mental inquebrável contra o caos do mundo. É a escolha de mergulhar na sua alma, com a ajuda de Jung, para fazer as pazes com suas sombras, se libertar da persona e se tornar autêntico. É a escolha de usar a sua própria mortalidade como uma bússola para viver com urgência, com propósito e com presença. É a escolha de ser o capitão do seu próprio navio, navegando com intenção em um mar caótico. A jornada não é fácil, mas é a única que vale a pena. E você não precisa fazê-la sozinho. Eu te convido a se juntar a nós, a essa comunidade que busca liberdade através da força interior. Se essa mensagem tocou seu coração, se você está pronto para abraçar essa verdade, então eu te convido a dar o seu próximo passo. Clique no vídeo que está na tela. Lá, a gente vai aprofundar ainda mais nessas ideias e te mostrar como colocar tudo isso em prática no seu dia a dia. Te vejo lá!